Olha só, pessoal, nós estamos no terceiro e no último bloco. Eu, assim, tô tranquila em relação ao doutor Márcio, porque, assim, eu já tô explorando ele aí, já tem alguns programas, e eu não tenho intenção nenhuma de parar com essa exploração aqui, de ele trazer informações aqui pra gente. Porque a equipe lá é top, que é o doutor Sandro, o doutor Márcio, o doutor Samuel. Doutor Sandro, mais uma vez estou lhe convocando aqui, viu? É isso, né, doutor Márcio? A gente convocar ele aqui para estar conosco aqui no programa. Não fuja, viu? Tá? E continuando aqui o nosso bate-papo, as nossas informações, doutor, o que é o mais importante quando tiver uma suspeita de AVC? Existe alguma coisa que seja em grau aí? Como que funciona essa questão? Tem algo mais importante? Bem, Dharmina, eu acho assim, o mais importante é o tempo. Aquela expressão que eu já usei no bloco anterior, tempo é cérebro, e no AVC isso conta. Se vocês pensarem que a cada 1 minuto perdemos 2 milhões de neurônios, então o tempo é mais importante. E vocês vão ver na sequência que, por que eu digo que o tempo é mais importante? Porque o tempo a gente leva em consideração para indicar os tratamentos e para indicar o que fazer e o que não fazer. Se a gente pensar, a cada 1 minuto se perde 2 milhões de neurônios. Então, temos que correr contra o tempo. E por que isso? Porque a partir do momento que você está com uma suspeita de AVC aqui em cima, o que determinará o nosso tratamento é o tempo. Até 4h30 eu posso fazer a medicação na veia. De 4h30 a 24 horas, existe a possibilidade, dependendo do que os exames derem, de fazer o tratamento endovascular, que é a minha subespecialidade. De 24 a 7 dias, vai depender do tamanho do AVC, talvez a pessoa precise de uma cirurgia para descomprimir, tirar o osso, diminuir a hipertensão intracraniana. E acima de 7 dias é tratar, reabilitar. Então, assim, essa imagem que eu queria deixar para vocês. Para ficar gravada na memória de vocês, tempo é cérebro. E no AVC, isso é muito mais importante. Por quê? Porque a cada minuto você está perdendo 2 milhões de neurônios. E o tempo que você chega no serviço de saúde, chega no hospital, determinará o quão poderá ser reversível ou não. Essa imagem aí eu tenho convicção de que vai ficar, até na minha memória aí, vai ficar presa, viu, doutor? Eu ainda não tinha visto essa imagem não, viu? Essa imagem eu acho fantástica, porque assim, traduz para a população de uma maneira simples. O cérebro está se desfazendo. Então, se você não correr com seu pai, seu familiar, seu ente querido, com suspeita de AVC, esse cérebro vai se desfazer todo. Então, por isso que no tratamento do AVC, o tempo é o mais importante. Agora, Marcelo falou a palavra tratamento aí, né? Então também já deve ter telespectador. E aí, tratamento? E o que eu posso fazer? Que opções que atualmente a neurocirurgia dispõe para tratar, para diminuir o dano ou até recuperar ao máximo os pacientes? Como eu falei, Marcos, no início do programa, a gente tem 2 opções de tratamento efetiva para o AVC. E por que o tempo é importante? Em 1995 saiu um trabalho que mostrava essa medicação, pode projetar aí na tela, que ela feito até 3 horas do início do sintoma, conseguia dissolver o coágulo, o trombo, que está no AVC isquêmico. Claro, isso aqui eu estou falando exclusivamente para o AVC isquêmico, e melhorar o prognóstico do paciente. Com os anos se passando, os trabalhos seguindo, conseguiu se estender até 4h30 a janela terapêutica para essa medicação. E, como eu falei no início do programa, em 2015, quando eu estava terminando a residência médica de neurocirurgia, começaram a surgir trabalhos. Eu até enviei para projetarem os trabalhos. Esse aqui é o trabalho de 1995, isso aqui para toda pessoa que estuda AVC tem que ter esse trabalho em mente, que é o trabalho em que foi falado sobre o uso da teplase no tratamento do AVC. E na sequência são os 4 trabalhos, que se você pegar e saírem conjuntamente, que falam do outro tratamento, que veio possibilitar.
E esses trabalhos traziam resultados fantásticos. A cada 4 pacientes tratados, você conseguiria reverter, mudar a história dele. Isso é muito, muito importante. E o que é esse tratamento, doutor Márcio? Que vocês falam? Se chama trombectomia mecânica. Ela é feita de 2 formas. Pode passar, ela é feita numa máquina, precisa de uma parede de hemodinâmica. Então, é fundamental, porque eu coloco o paciente, subo com catéter até o vaso que está, entre aspas, entupido e tento desentupir esse vaso. Só para vocês entenderem, aqui essa imagem projetada. Eu vou explicar aqui na tela para vocês entenderem. Aqui você tem, quando eu falo subo com o catéter, aqui é o trombo, o coágulo. Eu passo o stent pelo coágulo e depois espero um tempo para o coágulo grudar no stent e puxo esse stent. E olha o coágulo saindo no stent. Isso desobstrui. Isso é uma das técnicas que a gente chama a técnica por stent. A próxima técnica, pode passar a próxima imagem, é a técnica de aspiração, em que eu subo com um catéter, que eu grudo esse catéter no coágulo, encosto ele no coágulo e ligo o aspirador. E esse aspirador traz o coágulo, retira o coágulo. Hoje em dia, na verdade, o que a gente tem usado, que os trabalhos têm mostrado que é melhor, é a associação das 2 técnicas. Você sobe, passa o stent, e sobe e também no mesmo catéter e coloca o catéter de aspiração e tenta puxar, tirar esse coágulo. Assim, para quem já viu, para quem já presenciou, porque a gente teve numa sala de stroke, é fantástico. O paciente chega com um déficit, depois de puxar o coágulo, o paciente sai sem esse déficit. Isso é fantástico. Pode passar a próxima imagem, que é as imagens que eu quero até explicar para o telespectador. Essa aqui é a imagem da medicação. Essa medicação é possível de ser feito. Doutor Márcio, os 2 tratamentos são possíveis de fazer em Marabá? Sim. Inclusive, eu já fiz essa medicação numa 2 pacientes. Um teve uma melhora parcial, outra não reverteu. A técnica de trombectomia mecânica, eu sou bem sincero com vocês, eu sempre falei, naquele primeiro programa que eu vim aqui, eu disse, vocês vão ter sempre da nossa parte, da equipe do Neuroinstituto, a sinceridade. Ainda não foi possível fazer. Eu pensei que faria na semana passada, para vocês terem uma noção, isso é uma emergência médica. Eu estava com meu filho na brinquedoteca, me ligaram do hospital. Na mesma hora eu interrompi o meu filho da brinquedoteca, levei ele para casa e corri para o hospital. Porque eu era uma suspeita de AVC. E como eu falei para vocês, tem pré-cérebro. Eu tive que me disponibilizar para ir para o hospital tentar resolver. Cheguei lá, infelizmente, depois de colher a história, de ver os exames, vi que já tinha passado o tempo hábil. Não deu para fazer a trombectomia. E, assim, se não dá para fazer a trombectomia, não dá para fazer a medicação, porque a trombectomia tem uma janela maior, uma possibilidade maior de tempo de tratar do que o remédio. Então, assim, por isso que a mensagem, quero que fique aquela imagem na cabeça de vocês. Quanto mais tempo perdemos mediante um AVC, pior o prognóstico do paciente. E às vezes não é mais nem possível tratar. Doutor, e a pergunta aí que não quer calar, né? Te falou bastante. É possível prevenir o AVC? Tem como? Sim, sem dúvida, assim. Olhem para os fatores de risco, aquela imagem que eu mostrei no início. É possível, para isso, basta prevenir os fatores de risco. Pode passar a imagem que fala da prevenção, basta uma dieta adequada, basta uma alimentação adequada, basta controlar a pressão, basta controlar a diabetes. E nisso, ano passado, em 2020, essa imagem mesmo, ó, exercite-se, alimente-se bem, trate o colesterol, controle a diabetes, pare de fumar, controle a pressão arterial. Isso aí, quem já passou comigo em consulta com suspeita de AVC sabe, é uma coisa que eu peço para todo paciente tentar, principalmente exercício físico, sair do sedentarismo, controlar a pressão, parar de fumar. Eu acho que o tabagismo, se você fuma, procure ajuda. Não sei de nada que o tabagismo faça bem à pessoa. Sinceramente, eu procuro lembrar algo e não lembro. E eu trouxe mais um vídeo para vocês que é
da Sociedade Brasileira de Neurologia, Neuroradiologia Intervencionista, os chefes dos principais serviços do Brasil fizeram um vídeo no ano passado, na mesma época, em que eles estimulavam as pessoas a praticar exercício. Cada um na sua modalidade, e o tema da campanha no ano passado foi movimente-se. Se vocês puderem passar o vídeo, é justamente eles convidando a população de uma maneira geral. Bora, vamos prevenir o AVC, vamos movimentar, porque só de você movimentar você está melhorando a sua pressão, está melhorando o seu índice glicêmico, está prevenindo o AVC. Vocês têm esse. Outubro é o mês dedicado à prevenção do acidente vascular cerebral. Fique atento a essas informações. Você sabia que o AVC é uma das principais causas de morte e incapacidade do mundo? A cada 6 segundos, alguém é acometido por um AVC. Uma em cada 4 pessoas que você conhece terá um AVC durante a vida. Metade dos pacientes que sofrem um AVC vão morrer ou ficar gravemente sequelados. Por que é importante falar sobre isso? A grande maioria dos AVCs pode ser evitada. Para isso, devemos controlar os fatores de risco. Verifique periodicamente a pressão. Se você tem diabetes, monitore seus níveis de glicemia e movimente-se. Lembre sempre, alimente-se bem. Evite o colesterol alto. Por isso, mexa-se. Largue esse cigarro, pare de fumar, venha se movimentar. Faça atividade física regularmente. Não beba com exagero. Avalie doenças cardíacas. Evite o estresse. Mexa-se. Mantenha-se ativo. Isso mudará a sua vida. Reduzindo o risco de AVC. Venha conosco nessa campanha. A saúde é a arte das escolhas. Diga não ao AVC. Leve a vida com leveza. Vamos nessa! Impressionante, né? Pensar, o Marcos tinha me feito essa pergunta no intervalo. A cada quanto tempo uma pessoa tem um AVC? Eu tinha até dado um dado errôneo, e aí no vídeo ele passou. A cada 6 segundos uma pessoa tem um AVC no mundo. Vocês têm noção disso? É importantíssimo falar sobre isso. Por isso que acho que não é só o dia de 29. Dia 29 é para frisar, mas o restante é para lembrar. É importantíssimo, né? Assim, a questão do movimentar, a cultura do sedentarismo, assim, de excesso de desculpas, né? Acaba levando esse quadro. Agora, Márcio, o último bloco nós temos que aproveitar o tratamento endovascular, ou a trombectomia, na verdade. Quando é que é indicado? Excelente pergunta, Marcos. Trombectomia mecânica. Trombectomia, hoje em dia, a gente tem tempo hábil de consenso de literatura, está aumentando a cada trabalho que sai. Mas o que a gente tem que é liberado para a sociedade? Até 6 horas do início de AVC você tem indicação precisa, que a gente usa o termo, de subir com catéter para tentar tirar esse coágulo. Como é tirado esse coágulo? Assim, eu tenho imagens aí de casos que foram feitos, algumas imagens são cedidas por colegas. Pode colocar as imagens, a imagem de uma angiografia, em que fica bem evidente assim, a retirada do catéter. Essa imagem, Marcos, essa imagem, impressionante. Essa paciente chegou com 2 horas de evolução no hospital. Ela chegou em coma, suspeitou de um AVC. O que é isso? Aqui nós temos a artéria vertebral esquerda, do outro lado a artéria vertebral direita, e aqui a artéria basilar. Essa paciente foi tratada de forma a realizar a trombectomia mecânica
O que a gente faz? Aquilo que eu falei para você. Sobe com o catéter, passa aqui o catéter, o vaso está aqui, coloca o stent e liga o aspirador junto. Coloca a imagem pós. Se vocês quiserem colocar esse vídeo é dessa trombectomia. Essa é uma seringa de 60 ml que a gente, entre aspas, usa para dar um vácuo maior. E você vai ver que ele vai rodar e vai começar a vir sangue para a seringa de 60. É o coágulo desobstruindo. E tem a imagem depois da desobstrução. O que é impressionante? Essa paciente provavelmente não sobreviveria. Ou ficaria em loquedinho. O que é loquedinho, doutor Márcio? Aquela paciente que só movimentaria os olhos. Então, olha aqui, desobstruindo a artéria dela e o coágulo vindo. E isso, para quem já teve a oportunidade de participar, é fantástico. Assim, olha o coágulo, Marcos. Olha o coágulo aqui, o tamanho do coágulo que foi tirado da artéria basilar dela. Pode mostrar aqui para a população. Coágulo, isso aqui é o coágulo. Olha aquela artéria que estava obstruída bem aqui. Eu não sei se vocês lembram, telespectador. Aqui, vertebral esquerda, vertebral direita, a obstrução estava bem aqui. Impressionante, né? Fantástico, assim. Isso é algo... Foi por isso, entre aspas, que eu fiz neuroradiologia intervencionista. Por acreditar que esse tratamento modificaria a realidade do AVC. E é o que tem mostrado, assim, nesses 5 anos, vamos para 6 anos da evolução da técnica, tem melhorado bastante. Os resultados têm sido cada vez mais fantásticos. Nossa, muito, muito interessante. Ali é uma reguinha, né? Uma régua. É uma régua que a gente usa até para ter uma dimensão do coágulo. Claro, o coágulo que estava na artéria basilar. Essa paciente, eu acredito sinceramente, era uma senhora idosa, não sobreviveria. E isso, depois da cirurgia, acordar. Depois do procedimento, acordar. E esse procedimento já faz aqui em Marabá, doutor? Sim, Darwin, assim. A gente não fiz, aquilo que eu falei para o nosso telespectador, ainda não fiz nenhum procedimento desse em Marabá. Temos estrutura. Na clínica Ictus Cordes tem a estrutura, tem todo o material. Já tive a possibilidade de fazer trombólise, que é eu colocar a medicação, mas a trombectomia ainda não tive essa possibilidade. Mas lá tem a estrutura. Infelizmente, está restrita à população que tem plano de saúde / privado. Mas assim, como a gente já conversou da vez passada, eu acredito que em um breve período de tempo teremos essa modificação e essa possibilidade para a população do setor público também. Ótimo, muito bom. Doutor, tem só uma pergunta aqui de um telespectador, que é a seguinte: meu filho teve um AVC isquêmico há 1 ano, agora teve crise convulsiva generalizada. Isso pode voltar a ocorrer? Foi a Marciane que fez essa pergunta. Marciane, sim. Dependendo da localização do AVC isquêmico, ele pode evoluir com crise convulsiva. Ele pode ter como sequela uma epilepsia secundária ao AVC. Para isso tem tratamento, tem medicações que controlam. E o mais importante, aquilo que eu comentava até no intervalo aqui com o Marcos, é que a gente passa remédio e às vezes vocês esquecem, ou vou testar, vai ficar sem. Não façam isso. Isso assim, se o médico não tiver liberado vocês de usar a medicação, eu mesmo, quando suspendo uma medicação de um paciente que era previamente epileptogênico, que tinha epilepsia e não está tendo mais e tem indicação de suspensão, eu aviso, pode voltar a acontecer. Então você só suspende a medicação com ordem médica, principalmente a epilepsia. Tem algumas perguntas que parecem muitas vezes, que a gente até brinca, discute aqui, para nós parece óbvio, né? Mas às vezes para o telespectador, para algumas pessoas não é tão óbvio assim, né? Então tem uma pergunta aqui, doutor, que é assim: posso fazer progressiva e mechas no cabelo após ter tido um AVC? A dona Raimunda que está perguntando. Sim, não tem problema nenhum, dona Raimunda. Pode sim, pode cuidar da sua vaidade. Isso aí é mais um mito, não tem nenhuma ligação. Outro mito que a gente vê muito, chega no consultório: doutor, sangrou meu nariz, a chance de ser algo na cabeça? Não existe essa comunicação. Eu até falo para o paciente, procure primeiro um otorrino. Se o otorrino achar que tem alguma coisa, procure um neuro. Mais uma pergunta aqui de uma telespectadora. Tive um AVC isquêmico, fiquei muito esquecida e com afasia, durmo muito. Posso viajar de avião? Ela teve AVC há mais ou menos 1 mês. Aí ela está perguntando se pode ou não, a Clarice. Clarice, assim, a mais importante, se você teve um AVC, eu não te liberaria para viajar se eu não excluísse as causas o risco de você ter um novo AVC.
Então, se você, assim, passa com o seu neuro, ele vai te investigar. Meus pacientes com AVC, tanto do público quanto do privado, que passam comigo, eu encaminho para o cardiologista fazer uma avaliação também. Tem que afastar a arritmia. Eu não te liberaria, eu só te liberaria para viajar se eu tivesse ciência que você não tem um risco de ter um novo AVC. Ótimo, muito bom. E o programa já está chegando ao final aqui, esse programa, né? Porque vão vir outros aí, né? E eu já gostaria de agradecer ao Dr. Márcio. Eu gostaria que ele fizesse as considerações dele, as considerações finais aí dele. Dármina e Marcos, eu gostaria de agradecer e parabenizar. Eu vou trazer uma boa notícia, eu não tinha compartilhado com vocês. No primeiro programa, já me procuraram 3 pacientes, depois do programa de aneurisma cerebral. Dos 3, e falaram, assisti, procurei na internet, vi seu vídeo no YouTube, da TV Cairós, e dos 3 pacientes, 2 deram aneurisma. Por quê? Porque eles tinham história familiar. Então, assim, só pensar nisso, e uma possivelmente eu vou tratar. Então, só de pensar nisso, que através de um programa a gente modificou a realidade de uma paciente, diminui o risco dela ter um sangramento, de ter complicação, isso é muito gratificante. Gostaria de parabenizar. De mensagem final para a população, deixar que, doutor, não tem como tratar no SUS. Infelizmente não, mas tem como vocês prevenirem. Cuidem-se, faz exercício, movimente-se, controle pressão, pare de fumar, controle de diabetes. O mais importante é vocês tentar prevenir. Porque, como falou, 1 a cada 6 segundos tem AVC no mundo. 1 a 4 pessoas terão AVC, então previnam-se. E de último, assim, trazer até uma, entre aspas, notícia boa. Eu sou médico, como vocês sabem, também do Hospital Regional. Existe a expectativa, está crescendo, de talvez até no início do ano que vem ter uma hemodinâmica. Aquela mensagem que eu deixei para o governador, um amigo Godoy de Tupiranga e um deputado federal, Júnior Ferrari, entregaram ao governador. E eu acho que com isso aumenta a chance de a gente ter. Eu tenho muita esperança, eu tenho muita fé que a gente vai ter disponível essas possibilidades de tratamento no Hospital Regional em curto período de tempo, para agregar, para trazer mais serviços de qualidade de saúde para a população de Marabá e região. Márcio, te agradecer por participar do programa. Assim, de fato, o programa, nós temos visto que tem alcançado, assim, além de Marabá, muitas outras cidades também, até por meio da internet também. E nos motiva também, nos alegra saber que a nossa região também está recebendo grandes profissionais da saúde também. Tivemos aqui outros colegas também que vieram trazer novidades de medicina para a região. A região, por muito tempo, ficou delegada assim, em algumas situações de precariedade, não por problema dos colegas, mas até problema estrutural também. E hoje nós nos alegramos em ver Marabá contando com medicina de ponta. Por algum tempo, Marabá até foi uma piada assim, de mau gosto, que disseram que o aeroporto era o melhor hospital da cidade, e aí nós vemos que com profissionais, estrutura, isso faz com que a cidade se torne referência em saúde aqui na região. Então, parabéns, Márcio, a equipe da Neuro que está lá, Sandro, Samuel, aos outros colegas da cidade também, que já passaram aqui pelo programa. Notícias boas que o Missão Saúde também vem dando à população em geral. Então, mais uma vez, muito obrigado. E aos telespectadores também, continue conosco, tem muito mais ainda com outros profissionais. O doutor Márcio também deve voltar, está convidado, de instruções para a população em geral. Posso fazer só um adendo? Isso aí foi uma frase que eu ouvi muito quando eu cheguei aqui em Marabá. O melhor médico que tinha era o avião. Eu alerto os empresários, alerto os políticos, alerto a população de uma maneira geral, principalmente como eu mostrei aqui. Se você sair daqui para Belém, mesmo que você mobilize um avião, 2, 3 horas para você chegar no hospital em Belém, que eu acredito que é o centro que tem a maior referência, aí você já perdeu uma possibilidade gigante de tratamento. Então, o tratamento do AVC tem que ter no nosso município. Se não tiver no nosso município, não adianta você ser grande empresário, político, você pode ter um AVC e não ter como tratar, você vai ter uma sequela. Porque o tempo, como eu alertei, é cérebro. Isso é uma verdade. Isso ficou muito claro hoje no programa aqui, e aquela imagem ficou muito forte na nossa mente aí do tempozinho lá, né? Então, doutor Márcio, mais uma vez, muito obrigado. E para você que tem alguma dúvida ainda,
Eles também têm o Instagram da Neuro Instituto Marabá, não é isso? O Instagram lá da Neuro Instituto Marabá, e fica lá na Medical Center, no 2º andar. Está passando aqui o telefone, o endereço. Faça uma avaliação, né? Você tem dúvidas de algo, procure especialistas, não fique no achismo e nem se consultando, às vezes, com o vizinho, com o amigo, não, tá? Procure quem realmente, de fato, pode dar esse suporte aí para vocês, tá? Então, muitíssimo obrigada a vocês, telespectador, que estiveram aí conosco até esse momento. Muito obrigado e fiquem ligados no Missão Saúde na TV.